Olá a todos, a gente está começando aqui mais uma live no Correio de Atibaia. Hoje a gente tem um convidado especial, o Lucas Rangel, da Vanguarda. Ele está aqui com a gente, vai comentar um pouco da rodada, dos jogos aqui do Brasil, né, do Campeonato Brasileiro, até jogo da Europa a gente vai falar um pouco para pegar o final de semana aí que teve jogos interessantes, desde a sexta-feira, né, da Liga Europa. E aqui a gente tem três jornalistas que viraram jornalistas por causa de futebol, né? Acho que nós três acabamos fazendo por causa disso, né? Eu queria começar o programa hoje falando do jogo e perguntar para o Lucas, que estava lá no jogo ontem, ele fez o jogo lá pela TV, né? Ele estava no Premiere. O que você achou do jogo? Você acha que o Bragantino. O que está faltando para o Bragantino ainda? Se apresenta para o pessoal aí e comenta um pouco o jogo de ontem. E aí, Rodrigão, beleza? Marião, prazer aí falar com vocês. A página do Correio aí. Cara, para mim foi o pior jogo do Bragantino no campeonato, sem dúvida, disparado. Um dos piores aí desde que o Felipe Conceição assumiu, né, cara? O time numa tiriça muito grande no começo do jogo, assim, inacreditável. O time com espaço. Não sei se vocês perceberam, mas eu ali no campo, eu conseguia. O Arthur pegava a bola toda hora no mano a mano com o William Matheus. Se ele fosse uma vez para cima, tentasse uma vez na velocidade, daria para fazer uma jogada legal. Mas eu não sei, ele tava travado, cara. O que mais me chamou a atenção no primeiro tempo ontem foi o Arthur. Foi a falta de efetividade, a falta de ímpeto do Arthur para produzir jogadas individuais, já que ele tinha espaço. Então, assim, foi uma decepção. Eu fiquei muito decepcionado com o futebol apresentado ontem. E aí, assim, o time aproveitou uma falha ali do Wilson, né? Que já tinha falhado também, acho que no lance anterior. Eu estava do lado dos jogadores do. Um detalhe legal. Agora, como os jogadores não ficam nos bancos de reserva, eles ficam nas arquibancadas, então eu estava ali na arquibancada ao lado dos jogadores do Coritiba. Eles estavam pistolas com o Wilson, cara. Falou, porra, não dá pra falhar assim toda hora, que não sei o quê, pelo amor de Deus, nós vamos tomar gol besta por causa disso. Parecia que estavam prevendo que ia dar merda. Aí ele saiu, né? Tinha dois jogadores do Corinthians, ele saiu, né, cara? Como se fosse um lateral pra marcar da combate, né? E, enfim, aí saiu o gol. Depois, mas não deu nem tempo de comemorar, foi igual o jogo contra o Fluminense, né? Não deu nem tempo de comemorar, porra, e agora? Será que vai abafar para fazer o segundo? Toma a bola, gol. Pênalti, né? Pênalti e expulsão para piorar. E aí, assim, no segundo tempo, eu não esperava, assim, muita coisa, né? Mas a gente tinha aquela imagem do jogo contra a Ponte lá no ano passado, não sei se vocês lembram, que o Bragantino ficou com um a menos também e engoliu a Ponte do Jorginho, né? Coincidência, o Jorginho não estava no estádio, mas vai ser o técnico do Coritiba agora. Eu falei, porra, aquele time com um a menos engoliu a Ponte, acho que virou o jogo, ou eu não lembro como é que foi. Como é Tava que se perdendo, toma 1-0 e depois vira para 2-1 no segundo tempo ainda. O segundo gol foi do Morato, até foi num cruzamento. E eu sei que o Bragantino jogou melhor com um a menos do que quando estava com os 11. E assim, eu vinha a lembrança daquele jogo e eu fiquei com um pouco de esperança, mas meio daquele jeito. Realmente vai ficar difícil. Coritiba agora vai retrancar, vai, né? Ainda mais porque fez o gol no começo do segundo tempo. O gol saiu com 8 minutos do segundo tempo. Nas costas do Edmar também. Edmar perdidaço, velho. Na jogada, ele não sei porque ele fechou, o cara não teve dificuldade nenhuma para fazer o gol, né? A bola veio, o cara bateu de primeira sem dificuldade nenhuma enfim, assim, deu tudo errado, entendeu? Os caras que entraram no segundo tempo entraram mal, as mexidas do Felipe, para mim, foram erradas. O PC Vasconcelos até falou na transmissão ontem, a Renata também, que estava comentando, que o Felipe Conceição ele não fez nada diferente, né? Ele tirou o Morato, que querendo ou não era uma válvula de escape ali, as poucas vezes que ele pegou na bola, ele levou perigo, ele conseguiu levar, sofreu uma falta, conseguiu criar alguma coisa que o Arthur não estava conseguindo. Ele tirou o Morato e aí repôs o Liger, né? Repôs a zaga. E aí, cara, depois ele colocou o Luiz Felipe, que tinha entrado bem contra o Fluminense ontem, não fez nada. Tomou cartão no final porque reclamou. Aí ele colocou o Robinho, que também entrou bem contra o Fluminense, também não fez nada ontem no jogo de ontem. Então, assim, deu tudo errado, cara. Tudo errado. Pior atuação do Bragantino para mim no campeonato e uma das piores sob o comando do Felipe Conceição. Não, eu até comentei com o Rodrigo ontem com relação ao jogo. A gente fez um pós-jogo ontem para o Correio.
E é o que eu falei, assim, o Bragantino tinha a obrigação de vencer o jogo contra o Coritiba ontem. O Coritiba não tinha nenhum ponto no campeonato, era um time que estava com problemas, que ia enfrentar o Bragantino com o técnico interino, o Mozart, né? O Mozart daquela geração olímpica de 2000. Enfim, e o Bragantino foi muito mal, como você até completou aí, Lucas. E o Fernando Bruno falhando ali, o Bragantino conseguiu perder na posse de bola para o Coritiba que tem deficiência em segurar a bola durante os 90 minutos. O Bragantino perdeu feio na posse de bola, com quase 47%. E a deficiência do Bragantino que a gente analisou, principalmente ouvindo... Só um detalhe, Marão, o Bragantino em todos os outros jogos tinha conseguido mais posse de bola que os adversários, né? Sim, se eu não me engano, não lembro se contra o Santos eu acho que só perde um jogo de posse de bola. Acho que o Santos é menos. Quer ver? Dá pra gente ver aqui contra o Santos. Sim, é só contra o Santos, se eu não me engano, que é no final do jogo que define. Porque o Santos começa... Foi 53-47 de posse de bola pro Santos. Só que o Bragantino finalizou mais, 18-10. Enfim, o Bragantino sempre estava liderando as estatísticas. Ontem conseguiu até nisso perder. Sim. E outra questão de estatísticas, se a gente pegar da análise quantitativa do Bragantino, a gente vê que assim, a principal deficiência do Bragantino que a gente está vendo no Brasileiro são as finalizações corretas. Ontem o Bragantino finalizou 15 vezes no jogo, sendo 2 só pro gol. Então o Bragantino tem esse problema. A gente analisou no jogo do Bahia, a gente até comentou que no jogo do Bahia que o Bragantino perde no segundo tempo, o Bragantino finalizou nos 90 minutos 3 vezes, sendo que 2 foi no lance do Léo Ortiz, né, que ele cabeceia, o Douglas Friedrich defende e ele faz o gol no rebote. Quer dizer, o Bragantino tem os seus problemas. Quando o Bragantino foi bem, finalizou pouco, né? Porque contra o São Paulo, foram 3 finalizações no gol, e ele marcou 3 gols do São Paulo. Então até no melhor jogo, acho que nessa volta, foi o jogo que finalizou pouco no gol. O que eu percebo, assim, o time tá conseguindo ter volume de jogo, tá conseguindo ter mais posse de bola, só que tá faltando o gol, cara, tá faltando ser mais preciso, tá faltando caprichar na finalização. Eu falei isso em todas as minhas análises antes, no pré e no pós-jogo, que a gente tá fazendo agora no Link Vanguarda, né? Principalmente nos pós, né? Nos pós-jogo. O time cria, mas não faz o gol, velho. É simplesmente isso. Assim, ontem, 18 finalizações. Acho que a gente teve problema aí de conexão. Segue você, mas é isso, cara. A gente vê a questão do Bragantino com relação a isso, a posse de bola, né? E até analisando as partidas anteriores, o Bragantino vem dominando com relação à posse de bola, só que na questão da criação... deu um pico aqui na minha internet, velho. Foi mal aí. Não, tranquilo. Pode voltar, Lucas. Eu não consegui nem ver aqui a estatística do jogo de ontem. Aqui, ó, finalizações. Foram 15-7, né? Até ontem conseguiu mais. Só que foram só 2 no gol. 2 no gol e 5 para fora e 8 chutes travados. E chance clara, se a gente for ver, só tem o lance do gol, né? Sim. Depois não teve mais nenhuma chance clara. Teve, porque o Evangelista dá um chute meio de voleio no final do jogo, mas assim, é pouca coisa também. Foi lampejo, e no começo do jogo, acho que teve um chute do Aderlan, que ele recebeu uma bola boa para bater, chutou para fora. Uma falta do Claudinho direto. A falta do Claudinho, teve o Matheus Jesus, se não me engano, tentou 2 ou 3 vezes de fora da área, uma ele foi travado, 2 foi travado, enfim. Eu não sei, o time consegue chegar, consegue ficar a maior parte do tempo no campo do adversário, mas não está conseguindo concluir isso, não está conseguindo fazer isso, converter isso em gol, né? Em chances reais, enfim. Eu acho que está faltando isso. Se comparar, por exemplo, o Bragantino é um time que tenta ganhar o jogo, tenta finalizar, tenta ir para cima, diferente, por exemplo, do São Paulo, que também tem, com o Diniz, tem essa proposta de posse de bola, no caso, só que é um time que segura muito a bola na área defensiva, né? Um time que tenta, na organização ofensiva, demora muito para chegar na hora do gol e definir. O Bragantino define, é um time que finaliza, só que tem essa deficiência de finalizar o gol, né? A gente até comentei com o Rodrigo já ontem sobre isso, que se analisar a estatística do Bragantino em finalizações
em gol é muito ruim, né? Comparado a É. qualquer time da Série A do brasileiro. É que a gente costuma, o lance das estatísticas, né, de finalizações, a gente costuma ver as finalizações gerais, né? E depois, quando você começa a ver a detalhada, aí você vê, né? Puta, ontem das 13, 2 no gol. Sim, é assustador, Então, né? puta, você vê que Não adianta muito. não adianta. E ontem eu fiquei, cara, assim, é que obviamente assim, a gente vendo ali, cara, no campo, né? Quando o time tá com a menos, você vê que dá uma diferença absurda, né? Às vezes você assistindo da TV de casa, né, olhando, né, como Tira uma torcedor, partezinha só do campo também. você olhando como torcedor, você acha que sempre dá pro cara dar uma pernada a mais ali, dar um pique a mais, ou tentar alguma coisa. Agora, vendo de perto ali ontem, cara, o Edmar tava esgotado. Teve uma hora que ele roubou uma bola, acho que 25 para 30 minutos, ele roubou uma bola, conseguiu arrumar, acho que roubou uma bola do Neilton, eu não lembro o que tava na ponta ali, e foi caminhando, foi levando. E eu olhando para a expressão dele assim, cara, ele, cara, assim, ó, puxando o ar de onde não tinha mais. E aí, quando ele foi dar o passe, eu acho que já tinha entrado o Luiz, acho que era o Luiz Felipe que tá aberto na ponta esquerda. Quando ele foi dar o passe, ele deu um traque, assim, ó, a bola nem chegou no cara, velho. E aí ele voltou assim, ó, desanimado, falou, puta merda. E aí foi depois dessa que o Felipe tirou ele e colocou o Everson, né, na lateral esquerda. E eu até citei na transmissão, né, falei, saiu o Edmar cansado, esgotado, para a entrada do Everson. Então, a gente falou aqui na última live que esse podia ser um dos jogos mais fáceis no campeonato para o Bragantino. Acabou não sendo por vários fatores, mas em tese poderia ser, porque é um time que vai brigar para não cair, provavelmente, e o Bragantino jogava em casa. Então ele tinha, não diria obrigação, mas ele tinha o dever, talvez, de jogar mais e tentar ganhar esse jogo. O jogo ontem acho que foi bem ruim, e se você olhar bem, o técnico que ganhou o jogo ontem foi o Barroca. Porque o Barroca que montou esse time do Curitiba. O Moser falou na coletiva depois do jogo que ele não fez quase nada, ele só escalou o time praticamente e deu moral para os caras. A única mudança que teve foi a entrada do Matheus Salles no lugar do Ian Sassi, né? Porque foi expulso. Senão eu acho que ele jogaria também. Porque não teve isso. E o fato disso fez o time no segundo tempo ter a posse de bola e jogar como o Barroca gostava. O Barroca tentou fazer isso no campeonato e não estava conseguindo. O único momento em que o time teve posse de bola e dominou o jogo como ele gostava de fazer, e o clube contratou ele para fazer isso, foi ontem no segundo tempo contra o Bragantino, quando ele tinha um jogador a mais e foi dominando o jogo, os laterais foram subindo, tanto que o gol sai de um lateral cruzando na área, né? O William cruza para o Robson. Uma bola que tem várias decisões, o time totalmente perdido na área, tem dois marcando né? O Fabrício Bruno e o Léo Ortiz no cara, e o Edmar fica totalmente perdido com as costas dele. Ele, assim, o cara foi muito fácil. É como se ele não tivesse na jogada. Como se o Robson tivesse chegado sozinho para fazer o gol. Foi assim, foi muito fácil, o cara fazer o gol. E o primeiro gol ontem, assim, analisando, a gente podia ver claramente que o Coritiba, se tivesse um poder ofensivo maior, poderia ter ganhado de 3 até 4-1 do Bragantino. E no segundo tempo, o Bragantino teve acho que 30% de posse de bola, foi 60% pro Coritiba, assim, é um absurdo. O Bragantino não entrou no segundo tempo ontem. E eu acho que tem alguns problemas no time que acabam desmoronando no time inteiro. Eu acho que o time ainda é pouco experiente, não só de idade, mas de jogos de Série A, e quando o time tem algum erro importante no jogo e toma um gol, acho que o time acaba sentindo muito. Ontem, o lance do primeiro gol, é uma indecisão entre o Cleiton e o Fabrício. Eles não definem quem vai correr na bola. Se o Fabrício deixa o Cleiton sair para tirar, ou se o Fabrício corre e o Cleiton espera. E eles, nessa indecisão, o Sassá acaba passando e ele acaba derrubando. O Fabrício que está meio estabanado nesse... O Fabrício falhou, né? Segundo pênalti dele no Campeonato Brasileiro, já em acho que 3 jogos dele, ele nem jogou 2. Você lembrar o lance na Vila Belmiro foi muito parecido. Assim, um erro dele de deixar a bola passar, na hora de cercar ali, ele vai e faz a falta no atacante. Enfim. E aí que tá o grande problema, na minha visão, além dessa questão da finalização, mas o principal problema hoje do Bragantino é esse miolo de zaga. Assim, o Léo Ortiz é muito regular, por enquanto, né? Pelo menos assim, ele não comprometeu, ele foi seguro, fez gol, não falhou ontem, assim, nos lances que ele tava, ele foi preciso, desarmou, chegou primeiro, enfim, conseguiu aliviar a barra da defesa. Só que aí, beleza, aí começou o Fabrício Bruno. Primeira rodada falhou, aí depois, eu não sei se foi nessa rodada ou na outra, entrou o Liger. Foi contra o Bahia. O Liger falhou nos 2 gols do Bahia.
Aí volta o Lígia, e fica nessa, não tem o cara para entrar. O cabeludo lá que fica no banco, que me fugiu o nome agora. O Realp. O Léo Realp ainda não passa confiança, porque quando entrou também na Série B o ano passado também foi um Deus nos acuda. Os jogos foi no Paulistão agora, né? No Paulistão. Jogou? Ele foi super mal contra o Mirassol, que estreou. Isso, eu lembro de 2 jogos terríveis dele. O Botafogo, ele quase marca um gol contra o Botafogo. A bola bate na trave e volta nele, ele quase empurra para dentro do gol, se atrapalha todo. Eu acho que ele ainda é muito novo, é muito verde ainda para ser titular do time. Mas, cara, assim, o time contratou o cara porque o cara tinha potencial lá no Del Valle, né? Então eu não concordo um pouco com esse lance, o cara é novo e não sei o quê. Então eu acho que o cara é ruim mesmo. Todo mundo é novo, mas de repente ele vai amadurecer, ele vai jogar melhor, não sei. A gente não tem como saber também, né? Precisa melhorar, precisa treinar, enfim, até chegar a passar confiança. Eu até perguntar pro Marião isso aí, que você acompanha mais o futebol sul-americano aí, esse César Aidar aí, se você tem alguma referência dele, se ele é bom. Cara, né? Ele é um bom jogador. Eu acredito assim que é um jogador para ser titular. Eu até comentei com o Rodrigo quando anunciou a contratação, no caso também do Hurtado. O Hurtado é um jogador novo, todos são jogadores novos, enfim. Só que ele é um bom jogador. No caso, no Júnior Barranquilla, assim, é um jogador que teve posição, que teve know-how com a torcida ali. A torcida confiou muito nele e foi um dos destaques na temporada passada. Agora, vamos ver no Bragantino. Para mim é para chegar para ser titular. No caso do Hurtado é a mesma coisa, até comentei com o Rodrigo. Por mais que é jovem, agora nos últimos jogos do Boca, ele jogou no banco, o caso do Hurtado, né? No banco, mas é um jogador que para chegar no Bragantino a questão é para ser titular. É o que eu comentei. Com relação, assim, o que pode complicar um pouco é a questão da língua. A gente sabe da tradição aqui dos jogadores ter o tempo de adaptação com relação ao clube, à cidade, enfim, Bragança Paulista, interior. Então, um estava no Júnior Barranquilla, que é um time com muita torcida, com muita tradição na Colômbia, o outro estava no Boca, enfim. E vir para o Bragantino, a gente, com todo respeito, mas tem uma adaptação muito grande aí, principalmente a língua, né? Então, mas com relação ao jogo... Não, são jogadores cascudos, pelo menos, então. Sim, são jogadores para ser titulares, assim, fácil, tranquilamente. O problema do Hurtado, acho que talvez seja o posicionamento, porque ele joga na mesma posição do Alejandro, e o Alejandro tá jogando bem. Então, acho que tirar um dos dois vai ser ruim. Ele é centroavante também, o Hurtado? É centroavante. Ele até joga no meio, às vezes. Ele joga meio atacante. Na própria seleção venezuelana ele chegou a jogar. No próprio Boca teve jogos que ele chegou a jogar meio de meio atacante, segundo atacante. Que é mais aquele 4-2-3-1 atrás do centroavante, né? E o Bragantino joga com outro esquema. Então, ele, na verdade, o lugar mais comum para ele seria o lugar do Alejandro, né? Mas para mim, eu acho que poderia jogar com 2 atacantes. O Hurtado e o Alejandro, acho que serão uma boa definição pro Felipe Conceição. A gente não sabe se ele vai mudar esse esquema tático. Se ele conseguir adaptar, ele não vai mudar. Eu também acho que não. Eu acho que ele tem na cabeça dele muito fixo isso, não só o modelo de jogo dele, mas como o esquema. Eu acho que ele vai tentar bastante esse esquema, até tá bem fixo na cabeça de todo mundo para começar a fazer variação, porque senão eu acho que ele já tinha mudado em algum momento em algum desses jogos, ele nunca muda. Ontem, mesmo jogando com a menos, ele fez era um 4-4-1, sobrava um cara na frente, que é uma variação parecida ainda com o esquema que ele já usava. Então, eu acho que tem muito disso nele também, dele querer mudar. Eu também acho que ele não vai mudar o esquema tático, não. Viu? Eu acho que ele vai ou ele pode tentar realmente aproveitar na vaga do Alejandro, ou ele vai tentar, se ele vê mesmo que esse cara tem potencial, ele vai deslocar o cara para a esquerda ou para a direita. O Arthur ele não vai tirar. O Morato, para mim, é o jogador que tá com a vaga mais me fugiu a palavra aqui, mais arriscada aí, eu acho que é o Morato, cara. Porque o Luiz Felipe, eu elogiei o Luiz Felipe pra caramba na quinta-feira, porque eu achei que ele entrou bem pra caramba contra o Fluminense, e ontem, inacreditavelmente, ele não acertou nada, cara. Mas, outro cara, momento, teve um lance lá no final, ele pegou uma bola e foi. Aí, ciscou pra cá, deu um chute na bola, a bola foi pra linha de fundo, assim, sabe? Eu não consegui entender, cara. Foi só dar o passo pro lado, mas o cara vai na ânsia de resolver, nervosismo, 3 caras em cima, afobado, e depois que
perdeu a passada ali, a bola saiu para linha de fundo. Então, assim, tudo que eu elogiei ele na quinta-feira, hoje eu falei mal dele, cara, porque para mim foi muito mal. Quem que entrou foi bem, né? O time tomou. O jogo ontem, no segundo tempo, foi muito ruim. Eu acho que o time sentiu muito ter um a menos e tá atrás do placar. O time, assim, todo jogo, os jogadores tomam decisões um monte de vezes na partida, né? Porque são vários passes, posicionamentos, deslocamentos. E eu acho que o Bragantino tá errando em muitas tomadas, tanto no ataque quanto na defesa. E eu acho que isso não é nem o treinador. O pessoal vai pegar no pé do Felipe como tá pegando, e é normal que aconteça isso no Brasil, porque o Brasil também gosta de pegar no pé do treinador e trocar, né? O Sport hoje já demitiu o técnico, provavelmente vai trazer o Jair Ventura lá, e essa roda infinita de técnicos, né? O cara sai, entra, tá num time, depois tá no outro, daí ele tá jogando contra o time que ele montou o tempo todo. Não, e fora que falando do lance do Sport aí, vocês viram que o Sport divulgou a escalação errada ontem, você viu? Vocês viram essa? Colocou o nome do Guto Ferreira na escalação, velho. O pior foi na Série C, não sei se vocês chegaram a ver, a assessoria de imprensa do Ituano que colocou o símbolo do Londrina errado, em vez do raminho lá normal de café, colocaram a cannabis ali no símbolo do Londrina. Nossa! Sério, erraram e depois colocaram o correto. Teve uma aí também. Não, contra o Bragantino. O Bragantino colocou o escudo do Fluminense de Feira de Santana. Sim, até eu que tirei a foto. Você olha. Foi eu que tirei a foto, porque ninguém na imprensa percebeu. Eu não tava no estádio dele. Depois que a gente foi ver, eu vi o seu post, né? Sim, foi a matéria que eu fiz. Porque eu tava na arquibancada, aí eu olhei pro placar e falei assim, não é possível, cara. Tá o símbolo do Bahia de Feira. E aí eu olhei pro pessoal que tava cobrindo o jogo e ninguém percebeu. Aí eu comecei a tirar foto e até comentei com o Rodrigo durante o jogo. Eu falei assim, olha, Rodrigo, se liga nisso que tá acontecendo. Aí quem se ligou foi um dos delegados da CBF, que chegou com um fiscal da federação, olhou pro placar assim, meio que mostrando sem chamar atenção. Aí saiu, acho que dos 20 minutos do primeiro tempo, o placar com o símbolo do Bahia de Feira, ficou só o símbolo do Bragantino, e aí depois entrou aos 45 do primeiro tempo o símbolo certo do Fluminense. Muito bom. Mas é isso, acho que assim, acho que vamos ver essa semana aí, o Felipe tem a semana cheia para trabalhar, vamos ver se ele acerta pelo menos esses pontos aí na questão da finalização, principalmente, e se encaixa alguém na zaga, cara, porque senão o Bragantino vai penar muito, cara. Se não encaixar a zaga, não adianta, vai sofrer todo o jogo. O Felipe falou na coletiva, não explicou exatamente o que, né, ele vai fazer, mas ele falou que vai trabalhar esse último terço do campo, ou a mais agressividade, que ele não gostou do jogo, ele comentou na coletiva que ele não gostou, e realmente foi muito longe do que o time costuma fazer e do que ele gosta, né. Mas tem outra coisa também que eu acho que o time tem alguns problemas. Eu acho que o Edmar não está aguentando tantos jogos na Série A como jogou a Série B. O Aderlan também está jogando muito mal. E os dois foram muito importantes na última Série B, tanto ofensivamente como defensivamente. Eles davam toda a segurança para o time poder atacar lá na frente. E, além disso, estavam várias assistências. O Edmar, até o Rafael Carioca, que saiu, né? Fez uma temporada muito boa, ele era muito bom de cruzamento. Eu acho que esses pontos, esses elos fracos dentro do time estão estragando, às vezes, os jogos em que o time domina, não só não mata o jogo, como acaba tomando um gol bobo e põe tudo a perder numa partida em que o time não estava mal. O próprio Botafogo foi um jogo que a gente viu aqui, eu estava com o Mário, jogou muito bem, acho que ainda é o melhor jogo dessa volta, mas vai lá, numa jogada, não faz a cobertura certa, o Hiller demora para voltar, o Botafogo acerta uma jogada na defesa do Bragantino, marca o gol, empata, e o Bragantino não consegue fazer um segundo e empata um jogo que, em tese, ganharia na maior parte das vezes. Então, isso que está atrapalhando o time. Eu acho que o time esperava não ganhar todos os jogos, mas acho que esperava marcar mais do que tem hoje de ponto. Hoje a média de 1 ponto por partida é muito pouco. Por mais que o time não vá brigar por título ou Libertadores, o time, acho que imaginava marcar mais pontos, né? E com relação ao caso do Felipe Conceição, assim, a Red Bull confia no trabalho dele, banca o trabalho dele. Isso que é legal de ver no futebol brasileiro. O Felipe Conceição, até aqui, ele tá fazendo um bom trabalho no Bragantino. Porque o time chegou. Sim, o time chegou nas quartas de final do Paulista, foi eliminado pelo Corinthians, assim, por um time grande, e conseguiu o troféu do interior em cima do Guarani, que foi um título inédito pro Bragantino, vale citar isso. E com relação ao brasileiro, assim, tá tendo problemas durante alguns jogos, mas assim,
é um esquema que eu gosto muito de ver do Felipe Conceição. Ele joga com tranquilidade com o time vai para cima, isso que é muito legal. Por mais o esquema da posse de bola, é um time que é ofensivo, que tenta criar. Claro, aí vem dos jogadores, como a gente disse, de finalizar certo, né? É questão de corrigir isso no dia a dia, nos treinamentos. Mas eu acredito muito no trabalho do Felipe Conceição. O problema é a torcida que tá sem paciência, né? Que reclama, enfim. Eu acredito que se fosse um Bragantino de 3 anos atrás, não mancava o trabalho dele. Né? Que a gente já viu retrospectos aí no Bragantino de cara fazerem trabalhos e mandar embora, enfim. Aí depois chama o Veiga. Enfim, mas é isso. Se ele já não tivesse 2 meses, saía, né? Então. O que eu ia comentar com vocês, cara, que eu esqueci? O Claudinho não gostou de ser substituído ontem, assim, eu reparei, porque eu vi o Bandeira ali montando a placa, aí eu vi lá 10, falei, ixi, vai tirar o Claudinho, daí já comecei a olhar para ele. Aí ele virou assim, olhou e fez assim com a cabeça, chacoalhou e saiu. Não sei se a imagem mostrou isso, mas para mim foi nítido, tanto que eu destaquei na hora da substituição. Falei, o Claudinho não gostou de ser substituído, saiu chacoalhando a cabeça, saiu insatisfeito, mas enfim, eu acho que ele tá mais... aconteceu alguma coisa ali em relação, né, a clima ali, a condução do elenco, a comportamento, enfim. Acho que o Claudinho e o William Correa foram os jogadores que mais sentiram essa mudança de treinador, né? Não, cara, que eles tenham caído totalmente de rendimento. Acho que o William Correa, sim, os jogos que ele jogou esse ano, ele foi muito mal. Fora o jogo contra o Palmeiras, acho que ali, que é praticamente o jogo em que o Felipe assume, né? Ele estava jogando bem, mas depois disso ele começa a jogar mal, vira reserva, agora provavelmente vai acabar saindo do clube, né? Ele tá com problemas internos lá. Eu acho que eles sentiram e eles eram jogadores importantes no time do ano passado. Acho que o Matheus Jesus é um bom jogador, tá jogando bem. O Matheus, ele é bom, e eu acho que o time vai sentir sem ele no próximo jogo, que não tem um clone, um reserva que jogue igual ele, né? Porque ele é bem mais físico, de chegada, e o time não tem. Mas eu acho que é o tempo só para a gente saber quais vão ser as escolhas, quem vão ser os titulares e onde ele vai encaixar esse time, porque tem muita gente para entrar ainda. A tendência é que ele coloque o Everson ou o Lucas Evangelista, né? Porque entrou nos 2 jogos, parece que ele tá querendo colocar o Lucas Evangelista para jogar. Então eu acho que... O Lucas Evangelista fez um bom campeonato francês com o Nantes. Eu não acompanhei. Eu sinceramente, eu não sei que nível que veio o Lucas Evangelista, cara. Ele jogou em Portugal também. Mas eu acho que vai ficar entre os dois, assim. Tem o Raul também, que acho que pode acabar entrando. Já tá regularizado? Já? Acho que ainda não, se eu não me engano. E você até comentou, Lucas, sobre o Claudinho. O Claudinho, no jogo do Fluminense, quando ele foi substituído, também ele reclamou. Ele olhou pro Felipe Conceição e falou assim, eu? E saiu bravo com o Felipe Conceição. Depois entrou o Luiz Felipe, foi lá e fez o gol, né? Ele teve aquelas 3 substituições de uma vez. E, assim, eu vi um pouco no caso do Bragantino contra o Fluminense, alguns jogadores sem paciência. Discutindo em campo, se xingando, enfim. O caso do Arthur com o Fabrício foi um caso. Então, assim, eu tô vendo que os jogadores, com relação às partidas, estão um pouco já tensos com relação aos jogos. Claro, conseguiu a vitória com o Fluminense, mas esse jogo do Coritiba aí foi um pouco complicado ter perdido os 3 pontos, né? Sim. E agora... Faz sentido o que esse Thiago Pacheco tá falando aí, né? Às vezes um cara mais experiente, assim, né, eu acho que faz. Encaixaria bem aí, daria um... Mas também não sei se é a solução também, viu? Não, poderia ajudar. Eu acho que pode fazer falta. Treinamento, sei lá, uma liga ali que tem que dar para poder converter toda essa superioridade que o time tem em números, em volume de jogo, em gols. Mas eu acho que eles não vão contratar nenhum jogador que tenha mais de 24 anos, porque a ideia do clube é essa, você contrata o cara novo, para ele crescer com o seu time, depois você vende ele e você vai fazendo isso. Ou passa para o Leipzig, ou passa para o Leipzig, ou passa para o Saldo, enfim. Mas não tanto, assim, muitas vezes vende direto. Da Red Bull. Mas assim, com relação a até perguntar para o Lucas o que você achou com relação ao Júlio César, porque é um jogador que fez uma temporada impecável ano passado com o Bragantino na Série B, não falhou em nenhum momento. A única falha que ele teve que foi nas quartas de final, infelizmente, contra o Corinthians, no Morumbi, e ele foi sacado. Assim, muita gente questiona com relação a isso.
e entrou o Cleiton, e o Cleiton a gente tá vendo que tá tendo problemas, né? No jogo contra o Botafogo falhou, no jogo contra o Guarani, na final do Troféu do Interior, falhou, no Santos, enfim, no jogo contra o Botafogo. Como você vê o Cleiton na titularidade, enfim, o que você analisa? Eu boto meu áudio aí. Tá tranquilo. Então, como você vê, Rodrigo, com relação a isso? Eu falei aqui já em outros, eu acho que eu manteria o Júlio, pelo menos mais um tempo, até porque eu acho que o Cleiton ainda está muito jovem, acho que o goleiro é uma posição que demanda mais tempo para você se amadurecer, e ele não pareceu ser tão seguro nesses primeiros jogos, né? Dá para ver, principalmente na saída de bola, ele acaba saindo às vezes muito estabanado, muito do gol em lances que não devia, ou sendo errado mesmo, porque alguns lances até acaba saindo porque o time joga bem adiantado, então força o goleiro, às vezes tem que sair bastante, né? Times que gostam de ter a linha adiantada, como, sei lá, vários times do mundo fazem isso, vai exigir que o goleiro saia bastante do gol, mas É complicado. Tá ouvindo, tá ouvindo. Eu caí e voltei aqui também. A pergunta, Lucas, estamos te ouvindo. Com relação ao Júlio César, porque o Júlio César foi muito regular na primeira temporada com o Bragantino, não falhou em nenhum momento, acho que caiu o sistema do... Caiu o Lucas, enfim. Caiu de vez. Mas eu acho que com o tempo o Cleiton pode acabar sendo titular do time e passar segurança, mas talvez não seja ainda o momento. Mas também não acho que o Cleiton vai sair agora. Eu acho que agora ele já ficou, se fosse para ser, já tinha saído, ele vai ficar, vai jogar mais jogos, e vamos ver como ele vai ficar nesse campeonato, porque eu acho que é uma posição muito importante, obviamente, né, goleiro, e o Bragantino talvez sofra um pouco com isso. Voltei. Tranquilo. A pergunta, Lucas, é com relação ao Júlio César. Então, o Júlio César foi muito bem na temporada passada, acabou não falhando em nenhum momento, a única falha que ele teve foi agora no Paulista contra o Corinthians, nas quartas de finais, e depois ele foi sacado para a entrada do Cleiton, e o Cleiton a gente vê que assim, tá tendo irregularidades durante as partidas. Na estreia contra o Botafogo falhou, contra o Guarani na final do Troféu do Interior falhou, no jogo contra o Santos, no jogo contra o Botafogo. Como você vê essa saída do Júlio César na titularidade e para a entrada do Cleiton, que é um jogador muito jovem, né, que está assumindo como goleiro no Bragantino? Cara, eu confesso também que eu não entendi a saída do Júlio, cara. Não entendi. Muito estranho, né? Não entendi. E assim, eu fiquei muito... Eu senti, cara, porque o Júlio César é um cara muito legal, cara. Um cara muito bacana. Assim, transmite ali uma honestidade, um carisma. Uma alegria pro grupo. O cara que sempre... Era um líder, né? Talvez era o líder ali, que hoje tá faltando, por exemplo. Pode ser, era o Júlio, né? Se foi o Júlio na Série B inteira. E realmente, cara, eu não entendi a saída do Júlio, cara. Não entendi. E eu não creio que seja por questões técnicas, porque, como você disse, o Cleiton falhou e vem falhando já alguns jogos. Assim, saídas atabalhoar. O que o Wilson fez ontem, o Cleiton estava fazendo todos os jogos, né? Saindo, né? Querendo sair da área. Todo jogo, duas vezes por jogo. Bola longa, enfim. Então, ontem o Wilson ofuscou um pouco as saídas do Cleiton, porque o Cleiton ele não saiu. Pelo menos ontem ele não fez isso. Talvez tivesse ter saído no lance do pênalti, daí ele não teria o pênalti. Exatamente. Aí aquela hora que ele queria sair com a voadora para tentar chegar antes de cabeça, sei lá, e não saiu. Então, assim, eu realmente não entendi essa mudança. Eu acho que é alguma coisa. É difícil a gente falar também, assim, né? Porque a gente não sabe, né? Não tá vendo ali como a gente via os treinos antes, não vê ali o clima que tá. Como é que. Porque assim, antes, assim, querendo não, a gente indo no treino, você conseguia ver ali, né? Sabia o que acontecia. O jeito que um fala com o outro, um grupinho ali, um grupinho aqui, quem que fica mais junto. Agora, assim, a gente não sabe. Então, mas é uma das mudanças que realmente eu não entendi do Felipe, é a mudança dos goleiros. Se fosse por questão técnica, o Júlio falhou, perdeu a confiança e tal. Já tinha que ter tirado o Cleiton contra o Santos e voltado o Júlio, então. O Júlio, todo mundo falou isso.
Então, assim, eu não entendi, tô sem entender até agora, tô tentando apurar alguma informação ali para ver se foi alguma coisa relacionada a comportamento, que eu duvido, porque o Júlio é Não tem, não um cara parece de ser. grupo, não parece ser reclamar assim de ter saído ou algo. Por exemplo, a gente sabe que o William Correia e o Claudinho são caras mais despojados, brincalhões, zoeiros. O William Correia gosta de tirar sarro, gosta de Tem zoar, uma coisa é cara da resenha e tal. que eu acho que pode ser. E o Claudinho, mesma coisa. Então, assim, agora o Júlio, cara, eu não sei, não entendo. Tem uma coisa que eu acho que pode ser, que eu olhei o primeiro jogo do time na Série A, todas as escolhas entre jogadores de mesma posição que estavam jogando mais ou menos igual, quase sempre escolhi o jogador mais jovem. Goleiro, Júlio César, Cleiton, entra o Cleiton. Na zaga, Líger, Fabrício Bruno. Hiller e Barreto, Hiller. Eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver com essa ideia do Red Bull de ter um time jovem. Eu acho que talvez isso ajude a explicar também porque o Júlio virou reserva. Acho que eles já pensam em trocar ele pelo Cleiton, só que eu acho que talvez não seja o momento ainda, entendeu? Acho que esse que talvez seja o problema da entrada do Cleiton agora. Porque ele é visto como muita gente como goleiro de destaque. Ele jogou o Mundial, ele foi campeão mundial. Não está questionando a qualidade do Cleiton, né? Está questionando o momento, cara. Assim, a justificativa para ter tirado esse lance aí da juventude, pode ser uma justificativa válida. Agora, se for a questão técnica, cara, aí eu realmente não concordo e eu acho que o Júlio deveria jogar, porque além de várias na Série B, pelo menos o Júlio salvou o time várias vezes em vários jogos, eu lembro. Mas enfim, vamos ver se daqui para frente vai ter alguma mudança. Eu acho que dificilmente, acho que ele vai manter o Cleiton mesmo. Eu acho que ele não volta atrás. Mas, né, vamos aguardar aí para ver o que vai dar. E só para finalizar sobre o Bragantino, um negócio que é curioso no que está acontecendo no Brasileiro é que o Red Bull Bragantino não está utilizando o patch de campeão da Série B. Né? Isso aconteceu única vez com o Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão da última Série B, do último rebaixamento do Palmeiras, e o Bragantino não está utilizando. A gente chegou até a conversar com os assessores do Bragantino e não deram uma resposta assim, de definição, falando que no próximo jogo vai usar, enfim, a gente está resolvendo isso. Mas assim, muito engraçado, muito curioso o Bragantino não utilizar o patch de campeão da Série B, né? Eles falam que não é obrigatório usar, aí, óbvio que não é obrigatório, mas eles poderiam usar para, sei lá, né? Não sei exatamente por que o motivo, eles estão avaliando, o pessoal hoje falou, o pessoal da assessoria falou que ia entrar em contato com o marketing para ver sobre isso, mas até agora não me passaram e eles não estão usando. Vai entrar para 5 jogos já foram, né? Vai entrar para o 6º, até agora não usou. E todo mundo costuma usar, acho que o último que não usou foi o Palmeiras e talvez o Palmeiras tenha usado, viu? Eu não sei, eu tenho que olhar, mas eu acho que todo mundo usa quando é campeão. Como o próprio Fortaleza usou ano passado, e seria legal até usar contra o Fortaleza, que é o próximo adversário do Bragantino, acho que seria legal usar contra eles. O próprio América utilizou quando foi campeão. Sim. Mas Enfim, é um detalhe aí para o Mário que gosta de camisa que faz muita diferença. Eu sinceramente não tinha reparado nisso, velho. O Mário que me perguntou isso quando a gente foi procurar. Você me perguntar do pet da Série B, velho, eu não tava nem sabendo, não tinha nem reparado, velho. Mas isso é caso de polêmica em alguns países lá. O Liverpool entrou contra a Federação Inglesa lá, a Premier League, para poder usar o de campeão mundial, que eles não deixam, eles não gostam que a camisa tenha muitas coisas para não ficar feia, né? Tanto que eles têm até um padrão de número para todos os times, usam o mesmo número para você não ter camisas muito diferentes. E eu acho até que tem certo motivo, né? E vende legal o futebol deles, né? E tudo, mas foi curioso eles não usarem, e não sei se eles vão usar, talvez nem usem nesse campeonato. Eu acredito que não vai usar, cara. Se já não. A gente vai para sexta rodada. Acho muito difícil. Agora vamos falar um pouco dos outros jogos, né? Teve rodada, acho que só o Corinthians não jogou, né? O Corinthians vai jogar ainda contra o Fortaleza, o Bragantino vai pegar o Fortaleza, mas o Fortaleza não jogou. Aqui tem a tabela, né? Desse final de semana, com o Corinthians ali que não jogou, né? O Fluminense ganhando o Atlético Paranaense, o Fluminense que tinha perdido o Bragantino. O Internacional ganhou o Atlético Mineiro, foi um jogo bem interessante, mas eu acho que o Inter
acabou aproveitando muito bem o lance e depois defendendo bem o jogo. O Inter atacou, acho que uma vez no segundo tempo e conseguiu ganhar o jogo. O Goiás, que ganhou do Atlético Goianiense, 2-0. Flamengo, que ainda não está engrenando com o Dome, né? O Domenech, empatou 1-1 com o Botafogo, que tem feito bons jogos. O Vasco, que era o líder, empatou com o Grêmio, um jogo também que o Vasco está conseguindo tirar bastante coisa, acho que o Ramon está fazendo um bom trabalho. Palmeiras, voltando a ganhar, ganhando o Santos. Patrick de Paula virando um dos principais jogadores do time. Casagrande estava até pedindo ele na seleção hoje, não sei se ainda é o momento, mas ele está jogando bem. O Neto falou também, né? Não, o Casão foi o Neto. Eu acho que foi o Casão no Globo Esporte, né? Grande no Globo Esporte. É verdade. Puta, os caras viajam, né? Ainda não dá, né? Calma, né? É igual o Neto, né, cara? Tô rachando o bico. Fizeram um print do Neto falando aí, né? Não sei como é que fala, né? Do YouTube. Thumbs, né? Fizeram um print, não sei se vocês viram. Aí tinha uma thumb lá falando: Wagner Love não merece vestir a camisa do Corinthians. Aí tava lá, tipo, um mês depois: Wagner Love merece ir para a seleção brasileira. Tem um canal no Twitter que faz, acho que é Baú da Imprensa, eles fazem essas comparações. O Neto tá lá toda hora. É muito bom, né, cara? Muito engraçado. O programa do Neto, cara, eu assisto assim, mas por causa dos memes, das zoeiras, porque assim, se for analisar conteúdo esportivo, assim, né? Análise tática de futebol, não dá, porque os caras se contradizem toda hora, o Neto se contradiz. O programa do Neto virou mais um entretenimento esportivo, cara. Eu acho que, nem sei se existe esse termo, mas é um entretenimento esportivo, é para dar risada vendo coisa de futebol, velho. Mas tinha muito programa assim, é que hoje tem um pouco menos, mas o Neto, ele hoje encabeça isso daí lá na frente, com total folga ainda. Se fosse um campeonato, ele estava na frente lá fácil. É bem popularista, né? Total. Popularzão, não, pega para pegar o povão mesmo, né, cara? Muito povão. A história dele do pão lá, nossa, ganhou o Brasil inteiro, né? A história do... Esses dias eu rachei o vídeo do Neto jogando CSGO. Vocês viram? Eu já vi isso daí. Pegaram as principais falas do Neto. Ai, caramba, os caras são muito criativos, velho, pelo amor de Deus. Então, e daí teve o São Paulo ganhando do Sport, São Paulo reagindo aí, o Pablo marcando mais um gol, o Ceará ganhando do Bahia, Ceará ganhando o primeiro jogo, e depois tem o Corinthians e o Fortaleza. No campeonato, quem lidera é o Internacional, né, que tem 12 pontos, e o Bragantino está lá em 12º, tem 5 pontos, mas tem alguns times que têm jogos a menos, né? Tem 4 jogos, o Corinthians é um deles. Na verdade, o Corinthians tem 3, né? Porque o Corinthians tem um jogo nessa rodada e ainda tem o jogo da primeira com o Atlético Goianiense. Eu acho que... Não, pode concluir, Rodrigo. Perguntar para você mesmo, para você comentar um pouco a rodada, quem que você está gostando de ver jogando, quem são os times que você acha que está devendo? Cara, eu gostei muito do Atlético, assim, acho que unanimidade, né? Apesar dos resultados aí, eu assisti dois jogos do Atlético contra o Corinthians e contra o Botafogo. O Botafogo foi o melhor jogo do campeonato até agora. Contra o Corinthians, cara, assim, eu lembro que eu tava assistindo um pouco o jogo do Bragantino e um pouco do jogo do Corinthians, né? Eu deixei os dois jogos ligados. E foi no mesmo horário, né? E assim, eu fiquei impressionado com o segundo tempo, o Corinthians não conseguiu relar na bola, cara. Com a facilidade que o Atlético teve para virar o jogo, fez 3 gols sem forçar, sem dificuldade. O primeiro tempo eu não lembro muito bem, não consegui analisar, porque como eu estava voltando do estádio, vendo o jogo do Bragantino, eu me atentei mais no segundo tempo do jogo do Corinthians e Atlético. O Corinthians não conseguiu pegar na bola no segundo tempo, cara. O Atlético com um volume de jogo muito grande, assim, sufocando mesmo, e é isso que é legal de ver, assim, eu gosto desse estilo de jogo, né, cara? Do time que sufoca, por isso que tava legal. É muito corajoso, né? Exatamente, é muito corajoso. Tem hora que dá errado, tem hora que o time, que nem o Corinthians conseguiu fazer 2 gols no primeiro tempo, né, cara? Mas muito por causa do Jô, né? O Jô também é incrível. Sim, não, primeiro por causa da falha do Guga lá, né? A falha ridícula do Guga. Também. Que daí, assim, a conclusão da jogada foi boa, né? Inclusive, o gol do jogo contra o Coritiba foi muito parecido com o que ele fez contra o Atlético. O Arauz meio que cruzou do mesmo jeito ali, né?
Unidade de cabeça. Jogando ali cruzado, o Jô desviou. Então, assim, eu fiquei bem impressionado com esse volume de jogo que o Atlético teve contra o Corinthians e contra o Botafogo também. O Atlético perdeu várias chances, né? E então, assim, o time que eu destaco nesse primeiro momento, sem dúvida, é o Atlético. O Vascão, cara, o Vascão da Massa, eu gosto do Vasco, assim, eu tenho um carinho assim pelo Vasco, dos times carioca aí é o que eu mais gosto, que eu costumo ver, assim, eu tenho alguns amigos vascaínos, assim, que agora eu tô conseguindo falar de futebol com os vascaínos, porque, né, tem um cara, um parceirão meu que joga bola com a gente, um dos apresentadores da TV é vascaíno, né, então a gente sempre zoava, quando o Matheus Vital veio pro Corinthians, eles queriam matar, né, cara, o Matheus Vital, e depois o corintiano quer devolver? Então, daí depois ele falou, e aí, ó, e agora aí? Toma essa puxa aí. Então assim, mas assim, eu acho que realmente o Vasco, eu acho que é fogo de palha, cara. Eu acho que o Vasco não vai se manter muito tempo, na minha opinião. Não vai se manter muito na parte de cima da tabela ali, não. Aí a gente analisando ali, né, Palmeiras, São Paulo, Santos, ninguém tá jogando bem, né, cara? Nem o Palmeiras tá jogando bem. Não, nem um pouco. O Inter, eu confesso que eu não assisti jogos do Inter ainda. Incrível o Inter. O time é muito bom. O Inter joga bem. Eu vi um jogo do Inter, cara, pelo gauchão, pra não falar que eu não assisti nenhum jogo no Inter. Quando voltou, aí o Inter teve um jogo, acho que foi contra... Foi um jogo que foi 2-0, foi um jogo que foi à tarde, 4 horas da tarde, assim, um dia de semana, que foram 2 gols do Guerreiro, mas foi um gauchão, o Inter tava macetando o time também adversário, fez 2 gols tranquilos ali, e eu gostei muito, cara, que o Kudê conseguiu encaixar o Thiago Galhardo com o Guerreiro, porque se você for ver, são 2 jogadores altos, né, o Thiago Galhardo não é centroavante. Diferente, totalmente. Eu gosto de time, cara, que joga com 2 atacantes. Sim, eu também gosto. 4-3-3 é legal o 4-3-3 quando você tem 2 pontas rápidos que querem jogar, velho. Não é igual, tipo, o Corinthians, que tinha Matheus Vital e Ramiro. Mas tem o Corinthians bom, tem o Corinthians do Malcom e do Jadson. Era o falso ponta ali. Beleza. O Malcom, beleza. Né? Agora, assim, pra mim, na minha visão de futebol, cara, assim, que é a visão de videogame, assim, que eu montava time, e que é o time que eu gosto de ver jogar, se você vai jogar no 4-3-3, você tem que ter 2 atacantes rápidos na ponta, cara. E o time perfeito para isso é o Liverpool, né? Tem o Salah e o Mané. É o perfeito. 2 caras que vão para cima. É o que eu sinto muita falta hoje, cara. De atacantes que vão para cima, cara. Sem medo, que não respeitem, né, o adversário nessas jogadas. Eu lembro muito, cara, o Keno tava fazendo muito isso na época, acho que do Palmeiras. Cara, ele pegava a bola e ia para cima, não tá nem aí. O objetivo dele era chegar na linha de fundo. Né? Era chegar na linha de fundo e cruzar e encontrar um companheiro em posição boa de finalizar. Hoje, cara, eu não consigo, não me vem na cabeça um jogador que faz isso, né? Só que aí eu acho uma alternativa legal é quando você consegue encaixar 2 atacantes, um centroavante e um cara de mais mobilidade, como o Thiago Galhardo ele não é um cara rápido, mas é um cara que se movimenta no tempo todo, e eu achei legal esse jeito que o Inter tá jogando. E de resto, cara, o Santos é legal de ver que sim, o Soteldo, o Marinho é um cara, né? O Marinho muito legal. Cara, nesse caso, para mim, o melhor time assim que eu mais gosto de ver jogar daqui de São Paulo hoje é o Santos, com Marinho e Soteldo. Eu gosto muito do Soteldo e o Marinho sempre tá numa boa fase, né? Desde a época do Grêmio, para mim é um jogador que tem muito destaque durante as partidas, né? O Soteldo, cara, realmente, assim, agora você me clareou minhas ideias, Marião. O Marinho e o Soteldo são os pontas que eu gostaria de ter no meu time. São caras que a função deles é driblar, ir para a linha de fundo ou driblar na direção do gol para finalizar, como o Soteldo já fez algumas vezes. Esse jogador que tá faltando para mim no futebol brasileiro, principalmente nos ataques dos times, jogadores ousados, que não tenham medo de perder a bola, que a ideia é ir para cima da marcação, e se você tem um centroavante legal na área, o Corinthians com o jogo, cara, se encaixa o cara ali para ir na linha de fundo toda hora e encontrar um cruzamento, levantar a cabeça e ver a posição do jogo, vai sair gol toda hora, velho. O Jô fazendo gol, que nem o Guerreiro tava fazendo gol toda hora. O Jô na má condição física tava muito bem. Já chegou fazendo gol. Gordo, né, cara? Engraçado, cara, ver o Jô gordo, né, cara? Não dava muito pra entender. Mas, puta, é verdade.
É um cara que assim, já mudou completamente o time do Corinthians. O Corinthians tem problemas, a gente sabe, isso era normal, até com relação ao Paulista, eu acho que o time foi além do que todo mundo esperava, porque nas últimas 3 rodadas a questão era brigar para não cair. Enfim, a Ponte foi da mesma condição. E depois chegou no mata-mata, outro campeonato, e o Corinthians conseguiu chegar. E, enfim. E com relação ao Jô, acho que é um dos jogadores que estão tendo destaque no Corinthians. Agora, comparado aos outros times daqui de São Paulo, o Palmeiras tem esse problema com o Luxemburgo, mesmo vencendo o Paulista, a torcida reclama muito do time, da maneira que joga, não é um time que me agrada, e o São Paulo muito menos, né? São Paulo com o Diniz, assim, é um nível assustador. O torcedor do São Paulino hoje em dia é um sadomasoquista de assistir o São Paulo jogar. Eu vi o jogo contra o Bahia. Confesso que eu vi quase inteiro o jogo contra o Bahia. Realmente meu Deus do céu. Foi complicado, né? Foi sofrido. E se o Bahia caprichasse um pouco mais, dá para ter ganhado de São Paulo, cara. Sim. E o jogo ontem do Sport foi na mesma condição, né? São Paulo, graças ao Pablo, que ganhou de 1-0, porque o time também jogou mal. Toda a questão que todo mundo fala da filosofia do Diniz foi pro ralo ontem, porque o time nem posse de bola dominou, enfim. Foi dominado pelo Sport, enfim. É um pouco complicado o que São Paulo vive, né, hoje. Então, só para complementar a análise aí, Marião, acho que e Rodrigo, acho que realmente assim, os times que eu tenho mais interesse hoje em assistir aí, sem dúvida, o Atlético, pelo volume que está apresentando. E assim, o Bragantino, porque a gente tem que acompanhar todos os jogos, né, cara? Mas assim, tá difícil de ver assim, os outros jogos. Palmeiras. Eu não assisti, mas eu ouvindo os programas pós-jogo, as rádios no dia seguinte, todo mundo falando mal do jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense. Foi assim, um dos piores jogos assim, da década, cara. Não sei se vocês assistiram, mas graças a Deus que eu não assisti, cara. Foi horrível. Jogo ruim já basta do Corinthians, que a gente assiste, porque, pelo amor de Deus, tá muito ruim de ver jogo aqui, né, cara? E com relação ao brasileiro, assim, a minha aposta sobre o Campeonato Brasileiro, que assim, da maneira que eu tô vendo os times, para mim, os que mais me agradam é o Atlético Mineiro do Sampaoli e o Internacional do Coudet. Até comentei com o Rodrigo uns dias atrás que, sim, o Coudet foi um grande jogador e está sendo um bom técnico no Inter, um grande técnico. Para mim, são as minhas 2 apostas no Campeonato Brasileiro desse ano. Como você analisa, Lucas, e você, Rodrigo? Quem vocês colocam aí como os favoritos a ganhar o título brasileiro? Favorito é difícil. É difícil a gente dizer favorito, porque o ano passado parecia que o Palmeiras ia ganhar o brasileiro, depois que ganhou do Santos de 4-0 e largou bem quando parou para a Copa do Brasil. Só que daí volta, o Flamengo atropela todo mundo, bate recorde de ponto, ganha de todo mundo. O Flamengo jogava com 2 atacantes, sem jogar com o Bruno Henrique e o Gabigol. O Lucas falando aí dos 2, às vezes jogava o Rascaeta também, mas eram dois. O time variava no 4-1-3-2 para 4-4-2. E agora já tá mudando, já tá 4-3-3, o Gabigol até jogou na direita, o Bruno Henrique foi centroavante contra o Botafogo, o time já tá mudando. Eu acho que isso que deixa o campeonato tão difícil de ver. Eu acho que o Brasil, ele passou por muito tempo, quando o Tite ganhou com o Corinthians, todo mundo queria copiar o esquema do Corinthians. Pode ver, todo mundo passou a jogar no mesmo esquema, ter pontas que marcavam, igual o Corinthians tinha. Só que as 2 linhas de 4 é um negócio terrível para mim, eu não gosto. Assim, depende de como você joga. Depende de como você joga. Se você for ver, o Bayern de Munique joga com 2 linhas de 4, mas é super ofensivo. Acho que depende de como você trabalha ela, sabe? Mas no Brasil, era 2 linhas de 4 para você se defender e ficar no contra-ataque o tempo todo. E quase todo mundo fazia isso. O próprio Corinthians era assim. Sim, principalmente o Corinthians. O Corinthians começou com isso. Depois nem o Tite aguentava mais e o time de 2015 é diferente. O time de 2015 é muito mais ofensivo. Né? Não é diferente do time de 2011, 12. Sim, eu acho que a gente era mais ofensivo mesmo. Bem mais que o de 17, né? Sim. Eu acho que a gente tem um momento, que é esse momento do Tite, e todo mundo passa a defender. Eu acho que agora está na hora de todo mundo mudar um pouco e começar a atacar um pouco mais. Só que tem cara que não consegue. O Diniz, eu acho que as ideias dele são muito boas. O problema é quando ele aplica as ideias. Não dá para dizer que o jogo que ele fala é ruim. Não, eu até gosto da ideia de trocar passe, disso, a defesa lá em cima. Só que quando ele está jogando, não funciona. A gente falou contra o Mirassol que o Juanfran ficava correndo para marcar os jogadores. O Juanfran não aguenta, o Juanfran não corre nada. O Juanfran é muito bem.
Não dá pra tirar do São Paulo. Esse do dinizismo aí, eu tava dando risada, cara, com o lance ontem, aquela saída de bola bizonha do São Paulo que o Volpi deu no pé do cara do Sport. Ele bateu por cobertura, né? A bola bateu na trave. Aí o Thiago Volpi vai desesperado, assim, cara, vai ser que jogada horrível, esse termo cara. eu já assim, condeno esse termo, porque eu acho um absurdo, né? Com relação ao São Paulo, do dinizismo aí. Cara, é um negócio terrível, cara. Não, o engraçado foi, né, cara, que assim, o time foi trocando passe ali perto da área e os atacantes do Sport foram chegando. Cara, em momento algum, assim, os caras estavam dentro da grande área, tinha 4 caras marcando. Velho, se livre da bola, pelo amor de Deus, bicho. Aí deram no pé do Volpi, né? Foi dar uma chapada de esquerda, né? Deu no pé eu não lembro quem era o jogador, meteu de cobertura, a bola bateu na trave. Mas nisso, o Volpi ficou correndo assim, ó, que nem barata tonta. Daí a bola foi pra direita, daí teve um cruzamento, a zaga travou, mas Deus nos acuda aquela jogada. Assustador, assustador, cara. Não dá, cara, não dá. E assim, e outra coisa, ele mudou a zaga, o miolo de zaga, mudou os 2 zagueiros. Não dá, cara, isso aí é treinamento, bicho. Essa saída de bola aí rápida, assim, para tentar quebrar as linhas, né? Não é você coloca 2 caras e pede para os caras tocar a bola. É treinar, velho, isso aí, né? Aproximação do volante para vir buscar, a movimentação do meia para vir para tentar quebrar a linha de marcação. Não é, entrou o zagueiro novo, o Gabriel Sara, não. O Diego Carlos não, esqueci o nome. Diego Carlos, o cara que fez o gol do Sevilha, né? Diego Costa é o zagueiro de São Paulo, né? Mas até o caso do Arboleda, por exemplo, que fez um bom campeonato brasileiro. O caso do Arboleda ano passado fez um bom campeonato brasileiro, mas está sendo contestado, óbvio, por conta de ter colocado a camisa do Palmeiras, enfim, a torcida tá pegando no pé. Mas também não tá fazendo uma boa atuação nessa temporada, né? Mas enfim, eu voto aí assim como favoritos o Atlético. Vai chegar, eu não arrisco quem vai ser campeão, mas dá para arriscar os 4 primeiros ali, o Atlético, o Inter. Eu acho que o Flamengo ainda vai encaixar, e se encaixar ele vai subir consequentemente na tabela. Eu acho que assim, o time do Flamengo é muito bom, cara, não é possível que os caras não joguem, rendendo, né? Não é possível, uma hora esse time vai vingar, só depende de quando, né? Se demorar muito, passar, sei lá, das 8ª, 9ª, 10ª rodada. Aí já muda completamente. Aí já muda. Mas não dá para saber também, porque às vezes o time demora muito para chegar e depois no segundo turno sobe, porque o Brasil tem time que às vezes você olha, não, esse time já vai ganhar, já tá bem na frente. O time passa a perder. O campeonato de 2009 é a maior loucura de todas. Todo mundo perdendo ponto, e o Flamengo, que estava em 11º, é campeão. Então, é difícil. Por isso que eu acho que ainda o Flamengo vai engrenar. Pode ser que demore um pouquinho, mas eu acho que vai engrenar e vai chegar nas cabeças ali. O Palmeiras tem um time, apesar de não estar jogando nada. O elenco é forte, né? O elenco é forte também, e se encaixar, também vai ser difícil de pegar. E, cara, eu torço para que seja um Bragantino ou Corinthians que chegue ali, assim, que embale também, para chegar entre os 4 ali. O Santos também é um candidato, apesar do time estar fraco. Se o Cuca conseguir impor o jogo dele ali e não perder ninguém por lesão, principalmente os atacantes que são bons, dá para... O Marinho solteou no caso, porque o Caio Jorge, lá, o centroavante, até agora não fez nada e eu também acho que não vai fazer. Mas eu acho isso, cara. Os 4 primeiros deve ficar isso aí. Inter, Atlético, Palmeiras, Flamengo e Santos ou alguém beliscando ali. Acho que não vai sair muito disso, não. Um time que eu acho que também pode ficar é o Grêmio. Depende de quanto o Grêmio vai dar a bola pro brasileiro, porque normalmente o Renato pega o brasileiro, fica botando o time reserva quando vai jogar fora de casa e acaba perdendo ponto que depois falta lá na frente. Mas o Grêmio tem time entre pelo menos isso, né? Para brigar por título também. Vamos ver como é que o time vai encarar esse brasileiro, porque nos últimos anos o Renato dá um miguezinho, bota uns times reserva, perde uns jogos. Não, nosso foco é a Copa do Brasil. Nosso foco é a Libertadores. Daí ano passado vai lá e toma 5-0 na Libertadores. Daí, né? E incrível a capacidade do Grêmio de trazer refúgio, né, cara? De trazer jogador velho. Incrível. Tipo, cara, e render, né, cara? Maicon, Cortez. O André não conseguiu, mas... Maicon, vamos pegar aí dos últimos anos. Maicon, Cortez, Léo Moura, Léo Moura, Geralmente. Jael Cruel.
Já é o cruel. Tempos da portuguesa, cara. Nossa, cara do céu, olha como que atrai jogador assim, contrata e o Renato recupera esses caras, velho. O Diego Souza tá lá agora. Então, Diego Souza apagado no São Paulo, apagado antes do São Paulo, eu não lembro, no Sport, né? No Sport ele ainda fez uns gols, né? Ele foi até pra seleção naquela época. No Sport ele foi bem. Mas um luxo de técnico, né? É verdade. Daí veio pro São Paulo. Não, agora antes. Nada. Enfim. O Tite colocou o Diego Souza, não foi? Sim, mas no caso, foi um amistoso. No caso que ele foi convocado pelo Sport, quem era o técnico do Sport era o Luxemburgo. Isso. Isso que eu comentei. Mas enfim, é isso. É inacreditável, né, cara? Um time grande, né? Que com o Renato consegue recuperar esses caras. Mas acho que tem alguns clubes que são assim, o Santos com os jovens, e acho que vai para vários times. Aqui tá comentando, eu acredito que seja o Arthur, né? Então, como correio de Atibaia, mas acho que seja o Arthur de Atibaia. Ele mandou um abraço aqui pro Rangel. Saber quem são os administradores da página, hein, Rodrigão? Polêmica aí. Polêmica. E o Pedro aqui também tá mandando um comentário aqui pra gente. Pedro Rangel. Agora a gente vai falar um pouco de Liga dos Campeões. Nesse final de semana a gente teve no domingo, né, ontem. Liga dos Campeões normalmente acaba no sábado, mas essa Liga dos Campeões diferente acabou no domingo. PSG sonhando ganhar o primeiro título, perdeu do Bayern, sexto título, volta agora a ser campeão da Europa. O Bayern que ganhou todos os jogos da Liga dos Campeões, tem 100% de aproveitamento. Desde que o futebol voltou, ele ganhou todos os jogos na Bundesliga, na Copa da Alemanha. É o time que passou por cima de todo mundo, o Hansi Flick aí, que é o técnico que pouca gente conhece, mas ele foi auxiliar do Joachim Löw na Copa do Mundo 2014. Ele tem muito tem bastante trabalho, mas como principal, esse é o primeiro. Ele começou como interino, encaixou o time e conseguiu ser campeão. PSG vai ter que esperar mais um pouco, o Neymar vai ter que esperar mais um pouco para ganhar o segundo, né? O primeiro dele nesse time aí do PSG, nesse time que era um time mediano, hoje com dinheiro árabe, né, do Qatar, vira um dos times mais ricos do mundo, contrata a maior contratação de todos os tempos, né, que é o Neymar, e aposta na Liga dos Campeões, que é o que ele sempre sonha. Eu queria saber do Lucas, o que ele acha de tudo isso, do Neymar, desse Bayern, e desse evento que foi o jogo ontem, que bateu recorde no Facebook, com 4 milhões e pouco de pessoas assistindo, bateu recorde na TNT, que bateu 20 pontos de audiência, que para quem não conhece tanto pontuação, para a TNT, ser canal fechado, bater 20 pontos é uma coisa muito grande na TV. Eu não sei se é recorde, foi a maior audiência da história de TV a cabo no Brasil. Foi, né? Foi. Não, eu tava, assim, tem alguns pontos aí da Liga dos Campeões que eu acho que eu queria colocar. Eu confesso que eu não sou da tropa do Ney aí, eu não fico dando muita audiência pro Neymar, não. Eu gosto de ver o Neymar jogando, assim, quando ele quer jogar. Quando ele quer jogar, aí assim, na Champions, por exemplo, é legal, porque você vê que ele tá interessado e tudo mais. Mas eu não sou negócio de tropa de Ney, de postar, de Juliette, não gosto. Não gosto disso. Então, assim, eu tava no jogo ontem do Bragantino e, assim, eu tava desligado do jogo da Champions. Não tava, eu só coloquei lá no aplicativo para notificar se saísse gol, mas fiquei totalmente concentrado ali na transmissão, então não assisti a final, vi os melhores momentos depois. Em relação à final, o Neymar, assim, eu acho que na bola que ele recebeu ali, ele fez certo, bateu cruzado. O Neuer é inacreditável como ele é bom com o pé, né, cara? Como ele pega bolas inacreditáveis com o pé. Pra sair com gol, ele também é um cara muito bom. Ele é grande, né? Ele sabe aproveitar o tamanho. Outros goleiros não pegam esse tipo de bola com o pé, assim, que nem ele pega, assim, que às vezes a bola passa da pé, né? Então eu acho muito louco isso no Neuer. Aí a chance do Mbappé, pra mim, foi a principal, né, cara? Como é que o cara me dá um traque daquele, velho? Na Di Maria também. Pequena área, cara. Do Di Maria. É que do Di Maria veio pra direita, né? Dá um desconto, né? Mas pra mim a do Mbappé foi a mais clara, assim, absurdo ele ter perdido aquele gol, cara. Absurdo. Nessa hora, assim, que obviamente os caras são muito bons. O Neymar e o Mbappé, craques, assim, pra mim. Mas, puta, é nessa hora que os caras têm que fazer valer, entendeu, né? Cara? Tem que definir. Se o Neymar faz o gol, ponto. Menino Ney vai ser eleito, não sei o quê. Se o Mbappé faz o gol, mesma coisa. Os caras decidiram a final.
Então, eu fiquei meio decepcionado assim, com essas finalizações do PSG, com as chances que teve. Depois veio aparecer o Marquinhos, né, cara, no segundo tempo, lá dentro da área. Muito. Nossa, Nessa também pegou o Rafa Bosta, a bola foi meio... Né, o Neuer pegou com o pé também, né? Enfim, mas eu confesso que eu estava torcendo para o PSG, mas o futebol agradece a vitória do Bayern, porque demais, realmente seria muito injusto, né, o cara? melhor time do mundo hoje. Eu até ia comentar com relação ao histórico de clubes franceses chegarem a finais. Para mim, esse Paris Saint-Germain é o pior dos finalistas franceses na história da Champions League. Você pegar desde o Stade Rennes, que foi o primeiro vice-campeão o Olympique de Marseille com Barthez, com Desailly, era um timaço, Rudi Völler, o Ayew, que era o ganês, enfim, e tem também o Saint-Étienne, que perdeu para o Bayern de Munique nos anos 70, que era o time com o Platini, né? Que, assim, muita gente fala na França que só perderam a final porque a trave era quadrada, porque o Saint-Étienne bateu 2 bolas na trave que eram para sair gol. O Saint-Étienne era para ter sido campeão da Champions naquele ano. O Barcelona reclama disso também contra o Benfica. Acho que, se eu não me engano, reclamam também até com o jogo do Steaua Bucareste, que o Steaua Bucareste foi campeão em 86, né? O Steaua Bucareste foi campeão da quadrado, eu acho que é o Benfica, hein? O jogo do Benfica era na Suíça, né? Tinha até o Evaristo de Macedo, era um dos jogadores do Barcelona naquela final, que o time do Benfica com o Mário Colonna, enfim, era o time do Bela Vista. Você lembra do Mônaco de 2004? É isso que eu ia perguntar. O Mônaco de 2004 é a mesma coisa. O Guilherme tinha cara, era um time muito bom, enfim, que infelizmente pegou por Porto, Mourinho, mas né? o Porto era muito bom do Mourinho, tinha grandes jogadores, o Vitor Bahia, enfim, era um baita time, tinha o Carlos Alberto, né? Brasileiro, Carlos Alberto, Maniche, era um baita time. Era um baita time do Porto. Que foi campeão depois contra o Once Caldas, né, no Mundial. Isso. Ainda dentro desse lance dos franceses aí que o Marião falou, o meu time na Champions que eu estava torcendo era o City, cara. Eu gosto muito do City. É um time que é muito legal de ver o Guardiola. Só que, pelo amor de Deus, como os caras pegam os franceses e, já perdeu pro mundo. O problema do City, eu acho que o problema do City é que ele tem um elenco muito caro, rico, mas tem uns caras que, o Walker fez um jogo muito ruim contra o Milan, cara. Né, cara? O Walker, ele erra muito, cara. Nossa, e daí ele acaba tomando... E o Pepe não foi Pepe nesse jogo. Dos últimos anos que eu lembro, assim, o Otamendi, cara, eu detesto o Otamendi, cara. Eu acho ele um jogador maldoso, que ele ele, assim, não tem, pra mim não se posiciona bem, eu não sei, é um zagueiro que pra mim não justifica estar ali. Aí depois veio o Stones, que também, cara, só tinha tamanho. Né, mais ou menos. Daí você tem o Eric Garcia agora, o Laporte, que tava na zaga, era o Laporte e o Fernandinho tava jogando na zaga. O Fernandinho também, né? Mas assim, eu fiquei muito frustrado, porque para mim o City ia chegar, cara. Falei, eu acho que ia perder do Bayern. Só que, puta, aí você vê, né? Outra coisa, o Sterling faz gol para arrebentar, decide jogo pra caramba. Nossa, demais. Aí perdeu aquele gol ali. Perde o gol, cara, assim, bizarro, assim. Fiquei muito decepcionado. Eu tava torcendo pro Bom, geralmente eu torço pro City nas Champions. Eu ainda quero que o City ganhe para justificar também o investimento. Eu acho que, assim, os times que investem muito tem que ganhar. Dinheiro árabe também, né? Também, Então, assim, mas para mim, eu acho que só para concluir, o PSG vai chegar de novo e eu espero que o City também chegue, porque eu acho que esses times merecem ganhar pelo que jogam e também, assim, pelo investimento, cara. Eu acho que é muito frustrante, assim. Os caras têm dinheiro pra caramba lá, mas eu acho que os caras merecem ganhar também. E a sensação da temporada foi a Atalanta, né? Que com um pouco que tinha para gastar, conseguiu chegar longe, foi incrível. Para mim, a temporada foi da Atalanta, assim, foi o time mais legal de ver aí, de chegar longe na Champions League. O Gasperini é muito bom técnico, o time tem jogadores muito bons, eu adoro o Gomes lá, o argentino, é muito bom. O Ilicic também jogou muito na temporada. Tem jogadores, assim, muitos deles desconhecidos, do leste europeu, alguns até da América do Sul, o Muriel também, não, o Muriel da Lazio. Mas, enfim, eu acho que é um time muito... Cara, o Tolói jogou muito bem a temporada pela Atalanta. A Atalanta é um time muito bom, mas eu acho que o Bayern, ele mostrou uma coisa pro PSG, que tem mais a ver com clubes mais tradicionais. E o Bayern não gasta 100 milhões para contratar o Neymar. Não gasta 100 milhões para contratar o Mbappé. Só que o time do Bayern
ele não tem o Kehrer de ponta direita, de lateral direito. Ele tem o Kimmich, ele tem um time que é inteiro forte. Ele não tem um elo fraco no time, o time é inteiro forte. Então, se o Lewandowski não fizer gol na final da Champions, tudo bem. O Kimmich vai cruzar para o Coman vai marcar gol. Se o Thiago tiver que jogar a final, ele vai jogar. Se tiver que sair um outro, vai ter jogador para entrar e o time vai ter qualidade. Tem peça de reposição, né? Sim, o PSG precisa que o Neymar, o Mbappé, o Di Maria decidam o jogo. Se não decidir, vai ter que contar com uma boa defesa, outras coisas. O Marquinhos fez uma ótima Liga dos Campeões, jogando de volante, ele dá o passe pro Mbappé, que depois dá pro Neymar naquele lance do Neuer, né? É o Marquinhos dando. O Marquinhos dá um passe para várias jogadas e marca gol contra a Atalanta, também no jogo que o PSG por pouco não foi eliminado, precisou do Choupo-Moting, que é um cara super X, assim, super barato, assim, qualquer time da Europa contrataria, e ele acabou tendo que salvar o time para classificar com a Atalanta. Então, eu acho que tem um pouco também disso. Eu acho que o modelo de negócio do PSG, de querer aparecer como um super mega rico, contratando um príncipe, assim, o Neymar, colocando ele como cara, assim, eu acho que também fica um pouco em xeque quando você perde com eles perdendo gols. O Neymar perdeu gol também contra a Atalanta e perdeu gol também contra o Red Bull, lá, o Leipzig. Então, acho que tem disso também. Não, e a forçação de barra. Gol, primeiro lance. E a questão para mim esse é contra a Atalanta. E assim, para mim a forçação de barra com relação a isso, o negócio de Neymar, enfim, da questão do individualismo em si, eu acho um negócio absurdo. Porque futebol é coletivo, futebol você tem que pensar nos 11 em campo, no elenco no total. A própria saída do Cavani foi reflexo disso. O Cavani é o maior artilheiro da história do clube e o clube não reconheceu por conta de individualismo beneficiando ao Neymar. Então é um negócio absurdo que acontece. Também, eu acho que não merecia ser campeão mesmo. O caso do Icardi é a mesma coisa, enfim. E o Icardi nem jogou a final, cara. O Icardi, com toda essa, nem jogou a final. E a Inter, que a gente vai falar daqui a pouco, vendeu o Icardi, contratou o Lukaku e o Lautaro, né? O Lautaro foi um pouquinho antes, e eles estão rendendo muito mais. Muito mais. O Lukaku é muito melhor do que o Icardi, né, cara? Sim. O Icardi a gente nem vai comentar fora de campo, né? Porque é um cara que é um cara... Cara, nem vou comentar. Eles publicaram a foto do Neuer. Espero que o Icardi pegue a sua esposa. Os caras da tropa do Ney lá publicaram. É um absurdo, assim. O Icardi é um absurdo, cara. O problema do Neymar, eu acho que às vezes a gente fazer muito esse ame ou deixo, que nem o pessoal estava começando a dizer. Acho que o Jornal no Rio de Janeiro botou uma capa assim, né? Que, assim, ou você tem que achar que ele é um pateta, que ele é um bobo, que não treina, ou você tem que achar que ele é um maravilhoso jogador que dribla todo mundo, tem que ser melhor do mundo. Eu acho que não é nenhum dos dois. Ele é um cara que joga bem, que às vezes não tá tão concentrado, às vezes machuca, mas, assim, ele é o melhor jogador dessa geração? Eu acho até que é. Mas eu acho que ele poderia render muito mais, ganhar muito mais, se ele focasse melhor. Com relação a ser brasileiro, né? Brasileiro. Sim. Não, brasileiro, claro. Tem vários outros que estão na frente dele. Nessa temporada, acho que ele não chega nem entre os top 5. Eu acho que o De Bruyne jogou muito mais que ele na temporada, o Lewandowski jogou mais que ele, até o Messi jogou mais que ele na temporada. Então, assim, é que ele teve esse final que chamou muita atenção. E o pessoal já esqueceu o que aconteceu de janeiro para trás. Cavani jogou mais que ele na temporada. Mesmo o Cavani saindo. Não sei. Cara, viu? Eu acho que o Cavani jogou muito pouco. Ele perdeu uma posição pro Icardi, sabe? Sim. Mas ele poderia ter jogado mais, não sei. Talvez o Mbappé tenha empatado com o Neymar. Mbappé é muito. Mbappé é superior ao Neymar na temporada. É um cara. Para mim é um cara. Para mim a maior aposta que tem o assim em nível de jogador é o Mbappé. Mbappé é um grande jogador. Você vê o que ele fez na própria Copa do Mundo. Ganhou a Copa do Mundo com a França. Entendeu? Sim. É bom, não, ele é bom. É o cara que falta aqui no futebol brasileiro, né, velho? O cara muito, que vai pra muito, cima, não tem. Que faz a jogada individual, que dribla. Mas é que a gente perde eles muito rápido, né? O Gabriel Martinelli, eu acho que é um cara assim que tá jogando no Arsenal já. Mas não dá pra saber porque foi muito rápido. Assim, ele se destacou no Ituano e já tá no Arsenal. Então não tem uma... Enfim, a questão da escadinha, de chegar por etapas ali, já foi muito rápido pro Arsenal. Eu acho que é um pouco complicado. Pra se queimar é muito rápido. Muito fácil. Quer falar um pouco da Liga Europa pra gente não estender tanto assim? Sim. A Liga Europa, o Sevilha ganhou mais uma vez. O Sevilha tem 6, ganha desde a Copa UEFA, né? E eu acho que tem muito a ver com esse negócio de comprar, né? A gente falou agora de ter elenco. O Mouchi, que era goleiro, né, da Sevilha, ele contrata. Ele descobre muita gente. Eu já descobri o Sérgio Ramos, Daniel Alves, Luiz Fabiano, Rakitic.
Keita, o Keita que era do Barcelona, não esse do Liverpool, o Navas, que agora está de volta, o próprio Banega, que foi um dos principais, assim, ele vai lá, consegue descobrir quem são os caras e contrata para o Sevilha. Sevilha, claro, sabe que não vai ser campeão espanhol, mas vai lá e ganha a Liga Europa, que é o que eles gostam, e o que eles ganham sempre, né? Não importa sabe que não vai ser campeão espanhol, mas vai ser campeão da Liga Europa. Campeão da Europa League. É isso. É só você chegar nas quartas de final, assim, no finalzinho, assim, que você vai ganhar. Eles ganham sempre. E agora tem nesse time o Diego Carlos, que tá jogando muito, o brasileiro, que não é tão conhecido aqui, mas tá jogando muito. O Banega, mesmo que eu já falei, o De Jong, o Navas, o Reguilhon, que estava no Real Madrid. Eles fazem as duas coisas. Eles pegam jogadores jovens e pegam, entre aspas, refugos, que a gente acabou de falar do Grêmio. E conseguem fazer esses dois casos render e fazer um time campeão. Por outro lado, tinha a Inter, que também tinha um time muito bom. Eu acho que a Inter do Conte tem um timaço, o Lukaku, o Lautaro, o Eriksen, que chegou lá agora, o Godin. Eu até achava que a Inter tinha mais time e estava jogando melhor, mas é aquela coisa, né? Sevilha pega a Liga Europa. Era um superior, né? Para mim, o time da Inter é melhor. Para mim, o time da Inter é melhor, né? Só que é gozado, né, cara? Você vê como é que o futebol, né? As coisas que aconteceram na final foram bizarras, né? O Diego Carlos lá, né, cara, que só tava fazendo cagada, tinha falhado em vários jogos. Aí mete uma baita e o Lukaku, que era o Lukaku e entra. O craque da competição, o cara que fez gol em todos os jogos, o cara que tinha feito gol de pênalti, o cara que assim, se a Inter fosse campeão, acho que o Lukaku ia ser o melhor da competição, porque ele fez, não sei se ele foi artilheiro, mas ele fez muito gol, decidiu os jogos. Contra o Manchester, né? Não foi contra o Manchester. Foi o Sevilha que eliminou. Isso, assim, os outros jogos, o Lukaku marcou em vários jogos aí da Liga Europa, e aí o cara faz o gol contra, né? Assim, obviamente que foi o gol de bike que deram pro Diego Carlos, mas se for ver, o gol foi gol contra do Lukaku, que a bola é para fora, né? Então, é muito louco, né, cara? Essas coisas que acontecem no futebol. O que acontece também com o Lopetegui, né? O Lopetegui teve uma trajetória muito maluca nesses 2 últimos anos. Ele era virou técnico da Espanha, ia jogar a Copa do Mundo, foi demitido 2, 3 dias antes de começar a Copa, porque ele tinha fechado o contrato com o Real Madrid. Ele foi pro Real Madrid, foi mal no Real Madrid, foi demitido, e agora é campeão no Sevilha, né? Técnico também tem uma vida muito maluca, né? Ele tem que aproveitar as chances que tem, porque nunca sabe quando ele vai acabar saindo e quando ele vai estar num time que pode ser campeão. Total. Exatamente. E para mim, assim, o destaque do Sevilha na temporada foi o Banega. Banega que agora saiu do Sevilha, vai para o mundo árabe, enfim, jogar. O jogador já é experiente, argentino. Mas é um time do Sevilha muito bom. E aí, se a gente vê o trabalho do Sevilha com relação à Europa League, de conquistar, lá nos anos 2000, né, quando foi montando com o Kanouté, com o Tinho Palop, o próprio Daniel Alves, o Sérgio Ramos, enfim, antes era o time, antes de ser campeão da Europa League, tinha a dupla de ataque com o Dario Silva, o uruguaio, e o Kanouté, depois vem o Luiz Fabiano e assume a titularidade, enfim, e virou um time campeão da Europa League, acostumado a ganhar títulos europeus e também a Supercopa, né, europeia. Então, ao meu ver, vai ser muito legal o confronto da Supercopa na próxima temporada, né, que vai ser agora, daqui a pouco, daqui a alguns meses, com relação ao Bayern de Munique e o Sevilha, vai ser um jogo legal. Ao meu ver, o Bayern é favorito, mas o Sevilha é um time legal de ver no futebol europeu, né? Eu confesso que eu não vi muitos jogos do Sevilha, não. Mas eu vi contra o Manchester assisti. E, enfim, vi também eu vi o segundo tempo da final. E, enfim. A final foi meio brasileira, um monte de gol de bola parada, né? Inacreditável, né, cara? Essas coisas do futebol que a gente são inacreditáveis, né? O time se identificar tanto com uma competição assim, né, cara? E dar sorte. Porque é tudo, né, cara? A competência do time ter encaixado, mas aí também é sorte, é um pouco de tudo, assim, né, cara? Então, assim... Na Itália você tem o Milan, que tem 7 Liga dos Campeões, mas quem tem mais títulos nacionais é a Juventus, que adora perder final de Liga dos Campeões, perde quase todo ano. Toda vez eles chegam lá na final, tem um time bom, vai lá e perde, né? É curioso. Aqui na América do Sul a gente tem o Boca, até o Independiente, né, da Argentina. Os times argentinos são muito mais copeiros que os brasileiros em Libertadores, muito mais, mesmo tendo às vezes investimentos bem mais baratos. Então acho que assim é muito curioso. E o Benfica, que tem a maldição maluca de não ganhar mais nenhum título europeu por causa do Bela Não ganha nada. Não, né? Mas depois disso.
nada, zero. E perdeu com o Jorge Jesus a final, também da Liga Europa, com um gol no último minuto para o Chelsea. Contra o Ele que Chelsea naquela semana... Amsterdã Arena. Isso, ele perdeu 3 campeonatos no finalzinho. Ele perdeu a Copa de Portugal com gol no último minuto. Perdeu do Porto na penúltima rodada com gol do Kelvin, aquele que jogou no Palmeiras, pelo Brasil aqui, de 1-0 do Porto, e não foi campeão português, e esse jogo na Liga Europa. O Jesus ficou na trave 3 vezes, pro ano passado no Flamengo ganhar os 3, né? Mas é assim, o futebol tem essas histórias. Merecido, né, cara? O que o Jesus fez no ano passado foi... O Flamengo tinha que ganhar mesmo, né, cara? Não tinha nem o que falar. Foi super merecido. Um trabalho totalmente diferente, né? Agora o técnico que veio aí, né, cara, o Domi aí, que se lasque, porque... Domenech. Porque o pressão patamar, é grande. O nível que o Flamengo chegou, muito difícil de atingir, né, cara? O cara, para encaixar um time daquele jeito, que estava encaixado, leva tempo, cara. Mas eu ainda acho que o Flamengo vai vingar, vai encaixar. Que o Domi tem uma filosofia bem diferente. Ele segue o Guardiola, né? Foi auxiliar dele em vários times do Bayern, no Barcelona, e até no City um pouco. E ele só treinou um City, um time profissional, que é o time de Nova York, New York City, que, assim, é muito pouco. Então, ele ainda vai ter que ter um trabalho para conhecer os jogadores. Acho que tem um jogador que ele ainda não conhece, porque o europeu não conhece os jogadores que jogam aqui na América do Sul. É fato, eles não conhecem. Não por culpa deles, é porque eles não acompanham mesmo, porque o futebol aqui, a gente virou a segunda divisão de nível mundial, então eles não conhecem. Só o Bielsa conhece, porque o Bielsa conhece todos os times, todos os jogadores de todos os times. Acho que só o Bielsa para conhecer todo mundo, né? Porque é ele que assiste todos os jogos. Mas aí, no caso, ele vai ter que aprender para poder botar o estilo dele. Mas eu acho que seria legal falar com o Lucas também um pouco do Atibaia, né? Para a gente fechar aqui. O que ele está achando desse momento do Atibaia? Eu assisti o jogo contra o São Bento, assisti mais o segundo tempo, né? Mas eu vi os gols, enfim. No papel, o time do Atibaia é bom, né, cara? Só que assim, só que tinha que ter dado um resultado imediato já no jogo contra o São Bento para classificar, né? Agora a chance de classificação é bem difícil, né, cara? Eu não lembro como é que tá a tabela, mas o Atibaia tá 6 pontos atrás. Sim, agora começa a distanciar, né? Pontos. Faltam 2 rodadas só, né, cara? Não tem como, é muito difícil a classificação. Então, assim, precisava ter ganhado o São Bento, cara. Se ganhasse o de São Bento, aí, assim, estaria um pouco mais animado. Mas eu vi o segundo tempo do jogo e eu gostei, tá? Eu gostei. O gol do Carlinhos foi um gol típico de centroavante, né, cara? Subiu, ganhou no alto e fez o gol. Só que, assim, com 2-0 contra e precisando né, virar o jogo, o Atibaia se afobou um pouco, né? Sim. Tomou algumas decisões erradas ali. Para mim, eu não entendi porque o Paraíba não começou de titular. Não entendi. Também achei estranho. Talvez seja questão física, não sei. Pode ser, porque assim, ele não tem. Ele chegou como estrela, né? Naquele time, não tem. Você vê quando ele entra, é um jogador diferente mesmo. Que eu gosto. Ele é um jogador agressivo, né, cara? Ele vai para cima mesmo, ele busca jogada, ele finaliza. Tanto que, assim, ele quando ele entrou, o time teve mais volume, o Atibaia mandou no jogo no segundo tempo. O São Bento retrancou total, né, cara? Ficou buscando uma ou duas bolas, teve uma ou duas chances de matar o jogo, não conseguiu. E o Atibaia no abafa, cara, não conseguiu fazer o gol. Fiquei meio decepcionado, eu esperava um pouco mais, assim, do time, sabe? Por pelo menos ter mantido a base, ter trazido de volta alguns jogadores. O Gladson, que me causa um pouco de uma pulga atrás da orelha com ele, cara. Eu acho que ele tem um excesso de confiança, que eu acho que ele não vai perder a bola, ele acha que ele vai acertar todos os passes, e ele não é craque, entendeu? Ele erra toda hora, cara. Assim, ele erra passe besta, às vezes ele chega numa jogada e parece que ele não vai para ganhar, ele sempre tem um tiro-pé, parece. Assim, é um jogador que, porra, você vê o estilo do cara, né? Um volantão forte, alto, pô, que sai pro jogo, mas não me convenceu até agora. Então, assim, o Danilo eu gosto do Danilo. Também, às vezes, acho que ele peca um pouco por preciosismo, porque se ele bate pro gol, se ele tenta o passe, ele é muito mais perigoso, ele fica ciscando com a bola, ele não distribui o jogo tão rápido como tem que ser.
E aí, pô, acho que o Carlinhos entrou bem, eu acho que ele fez o que se esperava dele, fez o gol, fez pivô, serviu ali, se movimentou bem, tanto que cansou, pediu para sair porque estava cansado, ou machucou, não lembro, sei que ele pediu para sair. Mas assim, precisava ter ganhado o jogo para ter chance de classificação. Agora, realmente, eu acho que. Vamos ver se a gente acha a tabela da Série 2 rapidão aqui. Eu achei aqui, o Atibaia está com 14 pontos, e o oitavo é o 15, né, que tem 20. Então são 6 pontos. 6 pontos. 15 precisaria perder todos os jogos. E mesmo assim, os demais times ali atrás também. Tem 3 times no meio, né? Tem 3 times entre o 15 e o Atibaia. É muito difícil. Em 2 jogos, assim, vai precisar. Tô vendo a tabela aqui. O Atibaia tem. O Atibaia tem 3 vitórias, né? 3 vitórias, o 15 tem 5. O Atibaia vai ganhar os 2 jogos de qualquer jeito e tem que torcer para o 15 não ganhar e os outros também não. Acho que talvez seja. E outra, o Atibaia tem menos 6 de saldo, cara. Sim, não tem como, é muito difícil. Tem que ganhar de 10-0 2 jogos para classificar, assim, sim, muito difícil. Infelizmente, tentar, assim, ver se. Eu não sei. O contrato do Carlinhos eu sei que é até o fim da Série A2, né? Agora eu não sei como é que estão os outros jogadores, mas se conseguir manter uma base boa para a Copa Paulista, aí agora é a Copa Paulista. Acho que assim, o jogo-chave era o jogo do São Bento. Perdeu, agora é cumprir a tabela aí, tentar as 2 vitórias, tentar um milagre e já preparar o time para a Copa Paulista para ver se consegue a tão sonhada vaga na Série D, né? Que é o grande objetivo do Alexandre, claro. ter o calendário cheio, né? Com competições de alto nível, porque realmente, né? Que você joga a Série A2 e a pessoa joga a Copa Paulista, o nível cai bastante, né? Até para investimento, para contratação, enfim. Sem contar que com certeza o Alexandre vai vender algum jogador depois da Série A2, né? É a intenção, né? Vamos ver o que vai ter para a Copa Paulista aí. Mas eu fiquei um pouco frustrado, cara. Eu esperava que o Atibaia conseguisse a vitória e embalasse aí para a classificação. Fazer o quê? Sim, só para encerrar, minha última pergunta com relação ao que você viu, sua opinião sobre o Atibaia. O Atibaia que mudou de cidade, né? Com relação a todos os problemas que viviam. É uma grande novela que vivia com o Sport Clube Atibaia com relação a estádio, a problemas aqui no município e se mudou para a Americana. Hoje o Sport Clube Atibaia é de Americana. Como você vê isso e qual que é a sua opinião com relação à mudança de cidade? Porque o clube não poderia ficar aqui, né, com relação a mandar jogos por conta que não tinha estrutura de estádio. Mariano, eu acho que isso é uma questão muito mais burocrática, né? Porque se a gente acreditar no discurso do Alexandre, que pelo menos eu acredito nesse caso, é que a ideia dele é não tirar a identidade Atibaia, né? A questão de tinha tirado, eu acho. A questão isso, se fosse para ter tirado, ele já teria tirado, velho. Eu tinha tirado já. Então, assim, essa questão burocrática foi uma alternativa ali que ele encontrou, né? Mudar o time de cidade para Americana, pagar lá os 800 mil para o time poder jogar 2. Porra, eu acho que essa é a maior demonstração de que ele não quer tirar o time da cidade, né? Se ele, trocou lá, teve que trocar o endereço do time, né? Trocar o CNPJ. O CNPJ é a mesma coisa, o clube continua o mesmo. A única questão é mudar a sede, né? Isso, Mas, assim, só de ter mantido o Sport Clube Atibaia, você vê que, assim, você vê a trajetória dele, se mudou pra cá, tá morando aqui, tá ajudando. Agora, puta sacada que ele teve aí de ajudar a Casa de Davi, que é uma puta instituição boa aqui da cidade. Eu acho que isso aí prova que eu sinceramente, não... Eu já fiquei muito, muito mais preocupado em relação a isso do que agora. Eu acho que essas atitudes do Alexandre aí, acho que demonstram que a ideia dele realmente não é tirar o time da cidade. A gente, tô no grupo aí do Falcão, aí você também tá, né? Toda hora os caras falam aí, enfim, e a questão do estádio aí, ele falou na live lá que vai construir, enfim, vamos ver, cara. Pelo menos tudo que o Alexandre prometeu até agora, ele cumpriu.
cumpriu, velho. Vamos ver. Eu confio apesar dele ter esse jeitão explosivo, às vezes toma uma e fala mesmo, e não tá nem aí. Eu gosto, assim, desse estilo dele. E eu acho que eu já me preocupei mais em relação a o Atibaia sair aqui da cidade. Ou não, né? Eu acho que depois, se der tudo certo mesmo, se ele conseguir concretizar esse sonho do estádio aí, eu acho que depois ele volta a burocracia aqui para cá e toca. É o que eu penso, é o que eu sinto. Sim. Quando ouço ele falar, quando ouço ele expor todas as ideias. Eu acredito. A gente sempre tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas eu acredito pelas atitudes dele, assim, todo o dinheiro que ele já ganhou com os jogadores, de ter reformulado todo o clube, de ter, reformou lá o Nakazawa, refez os quartos, deu uma estrutura legal pra galera. E ele faz questão de mostrar mesmo, né? Isso aí. Então, o ônibus, montou o departamento médico, enfim. Eu peguei bem com isso. Então, eu acho que o Alexandre vai continuar fazendo um trabalho e ele quer, né? Ele quer jogar a Série D, ele quer que o time esteja no cenário nacional. Então, eu acho que assim, uma hora ou outra vai dar certo. Eu confesso que eu não me preocupo muito mais com essa questão de sair de Atibaia. Então, porque o Atibaia ele tá há bastante tempo sem jogar, a torcida tá meio que desapegando do time, porque o time que não joga na cidade, é difícil você torcer para um time que não joga na nossa cidade, ainda mais que é mexicano. Né? É muito bom. Quem acompanha a gente, né, cara? Se ainda fosse Bragança, time faz tempo, né? O último jogo do Atibaia em casa, no município, foi 2015. Que é aquele jogo contra o Juventus, que era para passar na Rede Vida e não foi transmitido. Sim, o time virou um time. Sim, o time virou um time itinerário. O time já jogou em Guarulhos, o time já jogou em Indaiatuba por muito tempo, chegou a jogar em Bragança por várias rodadas, enfim. Isso é um negócio complicado porque já não é dessa gestão, né? Já é uma coisa muito passada. Acho que da fundação do clube, já em 2005, a gente já viu dificuldades com relação a laudo para o Salvador Russani já lá desde 2006. Já é antigo. É um negócio, uma história muito antiga, né, na cidade. Há um tempo aí, eles apareceram com uma ideia de que ia ter um estádio junto com o rodoviário, várias histórias aí com vários prefeitos, assim, mas nunca nada para sair do papel. E eu também não sei o quanto a Atibaia vai ter dinheiro para ter um estádio de 10 mil lugares. Quem vai ter esse... O que eu gostei, esse lance do estádio aí realmente foi uma burocracia, assim, o negócio tinha andado, o negócio estava andando e parou por causa da justiça, aí teve questões políticas, oposição, não sei o que, isso aqui acho que não vale, que é perda de tempo a gente entrar nesse detalhe. Porque assim, daí a gente fica puto, né? A gente que é torcedor, a gente estava acompanhando, a gente que sabe o quanto seria legal isso para a cidade, independentemente se fosse levar vantagem, né? É até meio perigoso de falar aqui, né? Mas assim, se um for a vantagem, se isso fosse bom, melhor para um do que para outro, enfim. Mas eu acho que seria bom. Aí travou na justiça, a bola para frente. Aí que é um outro ponto que eu acho interessante do Alexandre. Em vez de ficar remoendo, metendo no pau, que nem já fiz umas 3 de entrevistar o Léo, e aí naquela época eles jogavam a culpa na prefeitura, aí a prefeitura falava que o clube queria lucrar em cima da cidade, que eles tinham que viabilizar por conta. O Alexandre não fez nada disso, não dá? Então vamos ver o que vamos fazer aqui. Vamos jogar em Americana, vamos jogar em Rio Claro, vamos jogar em Indaiatuba, vamos alugar, pagar aluguel, até surgir essa história aí que ele falou que tá com um projeto, que vai construir com as próprias pernas. E, Marião, pensa bem, velho. O Atibaia vendeu. Quantos jogadores foram vendidos aí nos últimos anos? Uns 10 jogadores, pelo menos? Vários jogadores, Quanto quanto o clube já não arrecadou com venda de jogadores? Né? Muito. Sim, eu acho que só com o Robinho, com o Richard, com o Iago, naquela época foi acho que 6 ou 7 milhões. Foi muito dinheiro. Então, assim, se encaixa, e o Alexandre a gente já percebeu que ele tem esse dom de negociar, de emplacar jogador em clubes maiores. Se ele vende 2 jogadores aí, cara, que se destaca, assim, vai entrar um dinheiro, eu acho que dá para fazer. Se ele estiver bem estruturado, bem organizado, eu não duvido não, cara, que o Alexandre construa o estádio no dinheiro dele. Mas de que tamanho? Porque os estádios mais baratos no Brasil, eles custam, sei lá, uns 100 milhões, 200 milhões, porque estádio é muito caro.
Será que ele vai conseguir Não, esse isso está dinheiro? falando em grande proporção. O máximo mas que vai pode, o entrar mínimo que pode usar é 20 para a Série A1, por exemplo. Aquele projeto, Não, tá falando em dinheiro, não em lugar. que foi apresentado lá Mas no mesmo Ministério do assim. Esporte. Não sei se você lembra, Mário, do projeto que o Fabiano de Lima apresentou lá quando ele era secretário, aquela história lá. Apresentamos o projeto no Ministério do Esporte. O projeto era um estádio, acho que para 10 ou 15 mil pessoas, dentro das normas para jogar A2, A1, enfim. E na época era 6 milhões aquele estádio. Então, eu acho que assim, 10 milhões que seja, eu acho que já dá para construir o estádio no nível para jogar A2. Cara, um exemplo claro é o Monte Azul. O Monte Azul que, quando jogou a Série A1 do Paulista, teve que reformou do jeito que podia, não gastou tanto, e até o estádio tinha mais capacidade do que a população de Monte Azul, por exemplo. E não foi um estádio caro. O estádio simples lá, o básico que a federação exige, e acabou. Já era. Eu acho que com o espaço que tem o Salvador Rossoni, daria para fazer, para reformar, enfim. Mas aí é um pouco mais complicado. Eu acho que dá, viu? Eu acho que o Alexandre tem. Eu acho que, assim, não vou falar que ele tem dinheiro agora, mas eu acho que ele consegue construir. Ele, Atibaia, né? Eu acho que o clube, diante de tudo isso que aconteceu, dos investimentos que foram feitos, dessa capacidade que ele tem hoje de negociar, de emplacar jogador, eu acho que pode entrar dinheiro, sim, para o Atibaia, que viabilize a construção do estádio. Eu não descarto isso aí. Mas vamos ver, cara. A gente torce, né, bicho? Eu acho que a gente tem o estádio, mas a gente tá. Assim, eu tenho acompanhado menos o Atibaia agora, né? Enfim, por causa da pandemia e tal. Me inteirei aí nas últimas, antes do jogo contra o São Bento, do time e tal. O time é até que conhecido, assim, você vê que é o time que jogou, tem bastante jogador conhecido, jogou nos últimos anos, e nisso o time tem conseguido manter uma base, né? Mas realmente, esse lance de não ter casa, de jogar Americana, não sei o quê, puta, atrapalha muito, né, bicho? Atrapalha demais, e eu acho que isso aí ainda vai prejudicar o Atibaia ainda. Até conseguir jogar aqui, aí voltar a ter um apoio da torcida que nem tinha aqui, com 2.000 pessoas que seja, 3.000, 1.500. Mas é torcida, né? Na época da Copinha, acho que o recorde de público foi 3.000, 3.500. Foi isso. Então, assim, porra, mas isso aí você já agrega, né, cara? Então, total. Enquanto tiver estádio vai ser difícil, mas a gente segue acompanhando, torcendo, cobrindo, dando moral pro time, porque a gente gosta. Né? Pra caramba. É isso. Eu queria agradecer muito o Lucas, a Vanguarda também por ter liberado ele aqui, e o Mário também, que está sempre aqui. Hoje o Diego não participou, ele teve um probleminha com horários na rádio lá, ele teve outras coisas, né, para fazer, então ele não conseguiu participar aqui com a gente, mas na próxima semana, provavelmente na segunda-feira, porque o Bragantino não joga nesse meio de semana, a gente faz normalmente no dia seguinte, deve ser na segunda-feira da semana que vem, umas 7h30, a gente volta aqui com mais uma live. Então é isso, obrigado a todos. A gente vai botar essa live também no YouTube, e é isso. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou.